Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 26, bora para nossa análise diária, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia Capital. Desde já eu peço que vocês se inscrevam e deixem um like, galera. Pessoal, é o seguinte, hoje nós tivemos, né, as aqui, né? Deixa eu começar aqui pelas nossas a economia como um todo, né, galera? O mercado, ele meio que não sabe se tá riscon, riscoff, tá, galera? O mercado ele tá hesitante, a verdade é essa, tá? As bolsas, assim, na Europa, na Ásia, elas caíram. A gente teve essa semana o circuit break, né? Ali na Coreia do Sul, dois, né? De queda e tal. Mas de forma geral, né? As empresas ali de tecnologia e também o arrefecimento da guerra, né? A abertura ali do Estreito de Hormuz. E isso aqui tem dado, galera, todo mundo tá olhando, tá? Então, tá todo mundo se olhando. Minha impressão é mais ou menos essa, tá, galera? O investidor ele não tá querendo, né? Ficar riscom, tá? Inclusive as bolsas elas têm caído, né? As americanas elas têm caído, tá? Então, pessoal, inclusive petróleo, né, galera? O petróleo ele tá na baixa agora, ele tá 3,60, 4,20 de queda, né? Voltou abaixo de US$ 70. Isso é bom para a economia, mas até ele voltou rápido, né? Então, até ele fazer isso aqui atingir os preços do consumidor final vai demorar por causa do cálculo, né, galera? O ouro, né? Em alta 1,40, prata 2,46, o cobre 1,20. Os minérios de forma geral ficaram trabalhando em alta, tá? O aço também ficou flat, mas para alta. E o minério de ferro, né? Ali de Dalian tá 1,77, né? De alta também. Galera, um ponto ficou trabalhando a maioria do pregão, né? Desde da manhã, tá? Ficou trabalhando né, positivo, tá? Mais de 1%. E isso aqui, galera, né? Nós tivemos também. Opa, se nós formos olhar aqui no nosso calendário econômico, nós tivemos alguns drives de mercado aqui, né? Para nossa economia, né? 9, 8 e meia nós tivemos a conta corrente, investimento estrangeiro, tá? E depois taxa de desemprego, tá? Que veio não evento, né? A taxa de desemprego veio não evento, veio 0,01 abaixo da expectativa, né? Conta corrente não veio tão embaixo. Isso aqui meio que puxou, galera. Assim, se eu for olhar, né? Isso aqui a gente teve uma puxada um pouco mais contra-intuitiva, né? A gente até ficou 0,50 de queda, né? A gente ficou 0,5% de queda para depois subir, né, galera? Tem feito movimentos interessantes. Mini índice, né? Quando ele quer subir, tira o investidor menor, né? Para depois subir, né? Hoje ele fez a mesma coisa, né, pessoal? Então, juros na queda, né? Então, juros também, galera, trabalhando aqui na queda. Deixa eu até mostrar aqui melhor, né? Mostrar os nossos juros. Olha aqui os vértices, né? Trabalharam um pouco mais flat, né, galera? Então aqui, né? Então fez uma descida, né, galera? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui, né? Então, produziu uma descida, né? Uma queda logo, que ficou trabalhando flat durante o pregão. A gente até teve um movimento, esse movimento aqui, 9, aliás, 10 e 15, 10 e 14, que foi sentido no câmbio. Na bolsa eu não senti tanto, tá? Ali no nosso mini índice. Mas nada que um movimento atípico, né? Não teve nenhuma breaking news, nada disso, tá? E o mercado ele seguiu, né? E ficou um pouco mais flat, né? Então a gente tem alguns, principalmente os days mais longos, trabalhando de forma positiva, mas meio que espaçado, né, galera? Então positivo, meio negativo, as curvas elas estão meio que flat, trabalhando numa leve alta, né, de 0,40 no máximo e 0,30 de queda, né, galera? Então se nós formos olhar
né? Se nós formos olhar aqui para o nosso mini índice, hoje ele fez movimentos bem contraintuitivos, né, galera? Na abertura, né? E aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Aqui, olha só, o nosso o micro S&P, né? Tava esquecendo aqui, tava na ponta da língua. O micro S&P, né? Ele tava aqui, ó, na queda, tá, galera? Então, nosso mercado ele abriu meio que numa queda, né, galera? Pouco flat, chegou a ficar meio por cento de queda, mas isso aqui em um minuto de pregão, né, galera? E depois subiu, ficou positivo. Veio aqui buscar o ajuste, o POC, né, galera? Então, ele fez um movimento um pouco mais contraintuitivo aqui, né? Quem vendeu aqui levou um stopzinho, tá? Para depois, né, ele fazer um movimento real de queda, né? E aqui, galera, na abertura do mercado à vista que ficou mais claro, né? Porque a gente tem essa liquidez, ele cria uma liquidez aqui, né? Então ele cria uma liquidez aqui, depois retorna e toca por baixo, né? E depois tenta renovar a mínima. Então, para mim, essa aqui foi uma das operações mais fáceis de hoje, né? Essa aqui estava um pouco mais clara, né? Então a gente viu a abertura do mercado é, à vista, né? Então tá aqui, né? A abertura do mercado à vista, tá? Quase tudo em queda, inclusive as ações aqui, né, dos bancos, mas depois elas mudaram o tom, tá? Depois da abertura do mercado americano, né? Aqui os nossos índices setoriais também em queda. Deixa eu até aumentar mais um pouco para nós vermos, né? Opa, aqui, né? Então, índices setoriais em queda, né, galera? Olha só. Índices setoriais em queda, né? Na queda aqui o nosso micro S&P, tá? Mas depois a gente teve a abertura do mercado americano, né, galera? Olha só, micro S&P, ele começou a dar uma guinada de alta e pararam de arrefecer, né? Algumas ações elas ficaram flat aqui, né? Durante mais ou menos meia hora, né? Depois, só que na abertura do mercado americano, o tom mudou, né, galera? Então, olha só, né? As ações, principalmente setor bancário, tá, pessoal? Porque olha aqui, a Vale em amarelo, ela tá meio negativa, tá 0,27 de queda, sendo que a Petrobras, né, e a Prio, elas estão mais de 1% de queda, tá? Então, isso aqui não está deixando o nosso índice subir tanto, né? A nossa bolsa subir tanto. A nossa bolsa está 0,94, opa, 0,80, tá melhor arbitrado hoje, né? E o nosso futuro, né, que está 0,94. Então tá uma diferença aqui, tem uma diferença de 0,10, tá bem arbitrado hoje, né? Ontem não tava tão arbitrado assim, tá? Tava uma diferença, acho que tava de 40, 30, até meio por cento e ficou assim algum tempo do pregão, né, galera? Mas essa movimentação, galera, ela ficou um pouco melhor aqui, né? Então, os índices setoriais eles começaram a ficar positivo e as ações também, né? Aqui começaram a subir. Esse aqui, né? Aqui a gente tem um 0%, né? Então, para mim esse foi aqui um pullback bem interessante, né? Porque ele traciona ali, a liquidez ficou aqui, né? A gente tem o preço de rejeição da venda, rejeição da compra. Ele volta, só que ele não volta, ele não toca aqui nesse POC aqui, né? Ele não tem força e depois ele começa a subir, tá? Cortou o POC de ontem, o ajuste tocou por baixo, tocou por cima, né? Então, quem perdeu essa entrada foi muito melhor, porque ele corta e volta, né, galera? Aí sim, essa aqui é uma das melhores compras, né? Para vir pelo menos levar até aqui e fazer uma parcial. E aqui, galera, isso aqui são teses de mercado. Isso aqui é uma subida encomendada, né, pessoal? No meu entendimento, tá? Isso aqui é uma subida mais encomendada, tá? Isso aqui não é trade não, tá? Isso aqui me parece um algoritmo executor, tá? Com preço piorado, né? Melhorando, porque isso aqui tá muito artificial essa subida, tá, galera?
muito artificial mesmo, né? Alguém decidiu comprar realmente, a gente está vendo que a bolsa é o institucional local que está comprando, porque os gringos estão vendendo, né? Se nós formos olhar um contrato em aberto, tá, galera? Então, fez essa movimentação, aqui eu quero também estar mostrando, né? O nosso EWZ, né? Porque a gente tem que entender como é que acontece isso, né? Então nós temos aqui o gringo, né? A gente abre aqui, né? E a gente tem aqui nós temos o fechamento, né? Do EWZ, abertura do Infut, né? E a abertura do próprio EWZ, né? A gente tem aqui o nosso pré-mercado, que ele estava meio que zerado, tá? Ele fez uma movimentação, geralmente ele faz essa movimentação em que ele busca aqui, né? Essas cotações que são o fechamento do WZ, né? Abertura ou abertura do Win, né? Então ele veio aqui, tocou, trabalhou, criou uma liquidez aqui embaixo e depois tracionou, né, galera? Então aqui, pessoal, foi uma movimentação bem interessante. Porque o que ele costuma fazer? Ele costuma voltar de novo, né? Ou se não, ele sobe, trabalha um pouco mais a liquidez, né? Ele quase iguala e traciona mais um pouco para cima, né, galera? Então ele tem feito esses movimentos que são bem interessantes. Ontem ele fez a mesma coisa, né? Então ele cria uma liquidez aqui, sobe a liquidez e sobe mais um pouco a liquidez, né, galera? Então esse movimento, pessoal, esse movimento aqui, né, eu achei muito interessante, porque se nós formos comparar, né, a compra, né, aqui no EWZ, ele faz essa movimentação, volta e renova, né, ele se apoiou aqui no ajuste no POC, né, e aqui ele já estava tracionando a liquidez para cá, ó. Já estava tracionando a liquidez, né? Tá quase igual o POC. Possivelmente aqui vai ser o POC, né? Aqui possivelmente vai estar o POC no EWZ, né? Que está subindo 1,52, né? Ele está 0,5% na frente do nosso mini índice, né? E chegou aqui na amplitude média diária, né, galera? Então já tá um movimento um pouco mais puxado, porque os days não estão caindo tanto, tá? A curva está um pouquinho mais flat. Então eu acho que essa aqui já é a máxima de hoje, tá, galera? Até caberia uma venda aqui, né, galera? Porque nós temos aqui o 0,5% e o 1%. 1% seria uma venda bem interessante aqui no 176,500, né? Que está perto aqui dessa amplitude média diária, né? Então tá bem interessante, né, galera? Esse primeiro toque, uma venda, ele conseguiu andar pelo menos aqui 400 pontos, tá? Então basicamente é isso, né? Para o nosso mini índice dólar futuro, pessoal, o dólar ele tem caído, né, galera? Então o dólar ele arrefeceu, né? Chegou a ficar 0,5% de queda, né? Mas não caiu tanto assim, tá, pessoal? Mas, galera, né, deixa eu trazer aqui para vocês uma informação bem interessante, né? O dólar cai após a abertura do mercado, abertura com o mercado à espera do leilão do Bacen, né? Então nós tivemos swap reverso, né, no qual o câmbio aqui ele dá uma liquidez. O Banco Central, pessoal, o Banco Central é o chamado casadão, né? Um leilão à venda de 1 bi, tá? Para a economia brasileira, ou seja, 220 mil contratos, né, pessoal? Então, galera, então é isso, né, pessoal? Então, se nós formos olhar aqui para nossa carteira também, está carregando, né? O real hoje, pessoal, hoje o real ele ganhou, né? Então mas estava meio flat isso aqui, tá, galera? Ainda agora tava assim, na abertura de mercado, né? Tava um pouco positivo, negativo, tava um pouco mais espaçado, mas depois o real ele começou realmente a ganhar de forma geral das outras moedas, né, pessoal? Então, dado isso, né, galera, a gente pode vir aqui para nossa análise aqui no câmbio, né? E, inclusive, se eu não me engano, o nosso DXY, né, pessoal, tá em queda também, né? Então ele ficou durante a parte do pregão,
Deixa eu ver aqui. Meio que negativo, né, galera? Deixa eu carregar aqui. Aqui, pessoal, então tá 0,15 de queda, né? Ele tava mais negativo, tava 0,20, 0,25, 0,30, se eu não me engano, né? Até umas 10 horas ele tava mais 0,25, 0,30. Agora ele deixou de desarrefecer um pouco, né? Ele descentiu aqui o 101,500, né? Então ele sentiu um pouco esse topo de mercado, né? Que ele está desde o ano passado a ser rompido, né? Então ele chegou lá, possivelmente o dólar ele vai estar se valorizando, né? Enquanto as outras commodities elas estão caindo. Se nós formos olhar períodos mais longos, né? No gráficos diários. Então, galera, a gente viu, ele já rejeitou, né? O ajuste, né, galera? Então a gente tem o nosso D mais um, que seria a Petax de ontem, o ajuste, né? Funcionou aqui como uma barreira aqui no 190, né? Para o nosso câmbio não passar, né? Então hoje quem conseguiu vender aqui, né? Inclusive para mim esse aqui foi um dos melhores testes, né? Porque nós vimos aqui uma pequena movimentação, tá? Que não foi notícia, né? Foi algum play ou plays de mercado produziram, tá? Mas depois que ele fez essa movimentação, né? Ele buscou aqui, a gente tem a liquidez maior, né? Então ele busca, né? Então ele vai aqui, mitiga esses contratos que estão aqui, né? E a gente tem a primeira Petax futura e a segunda, tá? Então, do preço futuro ele vai para o preço à vista, né? Depois do preço à vista volta para o preço futuro, né? Onde aqui ainda estão as nossas médias e depois faz o preço futuro mais embaixo, né? Então, inclusive ele faz esse toque de novo, né? Então ele faz essa movimentação aqui bem interessante, né? No qual ele vai puxando as Petax para baixo. Agora, pessoal, nós estamos assim, ó, a diferença do casado, né? Porque nós temos hoje é sexta-feira, né, dia 26, o anti-pré-rolagem, tá? Então já tem no DR1 um pouco de liquidez, tá, galera? Então, anti-pré-rolagem, pré-rolagem dia 29 e terça-feira é a rolagem, né? E aqui é a liquidação do contrato na nossa Petax, né? Então, a gente errou 3,5 pontos, que é a diferença do estudo sugerido dessa Petax para essa Petax, que é o spot do dia, que é justamente essa aqui, né? Então tá uma frequência, né, galera? Não tem como encarar isso aqui um movimento, a gente tem que encarar isso aqui como um bloco, né? Então, se ele corta e volta, é interessante a gente trabalhar vendido, né, galera? Ou então, se ele sobe um pouco, a gente faz e encontra alguma resistência acima ou uma liquidez, tá? Para vir para o preço futuro, né? E para o preço à vista, né, galera? Porque ele tem feito essa movimentação, tá, pessoal? Então, tá aqui, né, galera? Ele já, inclusive, já tocou aqui. A gente teve uma possível venda, né? Do preço futuro para o preço à vista, né? Que ele saiu da Petax aqui, da quarta Petax e veio aqui, fechou a simetria da manhã, porque deixou o preço futuro, né, as médias contratuais meio que deitada e encontrou o spot do dia, né, galera? Então resta esperar, né, onde vai estar a cotação para nós fazermos a operação de ajuste. Galera, é isso aí. Então, bons restos de pregão. Excelente final de semana. Deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Até mais, pessoal. Valeu!